Fala galerinha, tranquilão? De volta aqui para mais uma aula, onde abordaremos um tema muito importante para as provas que te esperam por aí afora, a parte de cinemática, mais especificamente trataremos aqui da cinemática escalar. Sempre lembrando, senhores, se você está gostando do nosso jeito raiz de trabalhar, se você está gostando das nossas aulas, se você está aprendendo e está curtindo o nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, me ajuda a difundir conhecimento por esse Brasil afora, principalmente nessa época de pandemia, nesse nosso isolamento social. É importante nos cuidarmos, mas o conhecimento não pode parar. Então fique em casa, tome os seus cuidados, no entanto, siga estudando. Vamos lá, galera. Anteriormente a gente abordou o tema dos vetores, a gente entendeu e interpretou, galera, os vetores como um pré-requisito necessário para estudar algumas áreas da física. Eu só quero deixar bem claro que essa não é uma dessas áreas, pelo menos não por enquanto. Existe a parte da cinemática que é tratada como a cinemática vetorial. No entanto, por hora, iniciaremos apenas o estudo da parte da cinemática escalar. Estamos preocupados apenas com valores numéricos associados à cinemática por enquanto. Na hora certa, a gente joga os vetores aqui dentro também. Por enquanto, trabalhamos apenas com valores numéricos dessas grandezas que têm o seu caráter vetorial também. Gente, a cinemática é a primeira parte da mecânica. A gente entende a mecânica como uma das grandes áreas da física. A mecânica nada mais é do que a parte da física que estuda o movimento e o repouso dos corpos, ok? Esse estudo do movimento e do repouso basicamente vai ser dividido em três partes. A cinemática trata apenas da classificação dos movimentos, enquanto a dinâmica trata da explicação desses movimentos. Essas duas áreas se completam. A cinemática estuda os movimentos, enquanto a dinâmica explica esses movimentos, ok? Já o terceiro ramo da mecânica, a estática, diz respeito às condições para que um corpo fique em equilíbrio. Lá na estática você se preocupa em entender por que um corpo vai ficar parado, quais são as grandezas envolvidas nesse processo de repouso aí, tá? Iniciaremos então a parte da cinemática levando em conta apenas o seu aspecto escalar. E aí, galera, é necessário que você entenda alguns conceitos básicos. E dois desses conceitos são muito importantes e a galera costuma confundir demais. A grande questão para a nossa aula de hoje é: Eric, qual é a diferença entre velocidade e aceleração? Fique muito esperto com essa aula de hoje, galera. Isso é muito importante. Qual a diferença entre velocidade e aceleração? Para ser sucinto, nós vamos dizer, meus queridos, que velocidade nada mais é do que a grandeza que mede, entre aspas, a rapidez de um movimento. A velocidade é a grandeza que diz para você, através de um valor numérico, já falamos em aulas anteriores, modelos matemáticos representam uma das principais maneiras de descrevermos fenômenos físicos, tá? Então, na verdade, a velocidade é uma das maneiras que a gente tem de descrever numericamente se o movimento está rápido ou se o movimento está lento. Basicamente, a ideia é, se você olha para a velocidade de um móvel e essa velocidade está alta, isso significa que aquele móvel está com grande, como eu disse entre aspas, rapidez. Ele está se movendo muito rápido. Se você olha para a velocidade de um móvel e aquele valor está baixo, isso significa que aquele móvel não está se movendo tão rápido assim. Ele está deslocando com valores de velocidades menores, o que significa que ele está mais lento. Legal? No entanto, galera, essa abordagem pode ser feita de duas maneiras diferentes. A velocidade marca a rapidez dos movimentos. Só que eu posso fazer essa análise levando em consideração a velocidade que a gente vai chamar de velocidade escalar média, e eu posso fazer essa análise levando em consideração a chamada velocidade escalar instantânea. Qual é a diferença, então, professor, da velocidade média para a velocidade instantânea? Basicamente, um intervalo de tempo a partir do qual você vai fazer a sua análise da rapidez do movimento. Analisar a velocidade escalar média, galera, significa analisar a velocidade em intervalos de tempo maiores. Geralmente, para se analisar a velocidade média, a gente leva em conta um trajeto maior, um percurso maior. Legal? Nesse trajeto maior, galera, são desenvolvidos vários valores de velocidade. Imagina que você vai fazer uma viagem aí da sua casa, onde você está me assistindo agora,
até uma cidade a, sei lá, 150 quilômetros da sua. Você vai fazer uma pequena viagem. E aí chegou lá, sendo você recebido pelos seus amigos, seus familiares lá, perguntam para você como é que foi de viagem. Você responde, não, fui legal, eu desenvolvi uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Isso não significa que você ligou seu carro e saiu rasgando toda a rua de sua cidade a 100 por hora, que você desenvolveu durante todo o trajeto, durante toda a estrada que você pega aí 100 quilômetros por hora de velocidade e chegou lá sem sair desse valor. Não. É claro que num trajeto maior como esse, numa análise de um intervalo de tempo grande, que corresponde ao distanciamento de 150 quilômetros, você desenvolveu vários valores de velocidade. Às vezes você andou mais rápido, foi ali a 140 por hora. Às vezes para fazer uma curva você vai mais lento um pouco, faz ali a 80, 90 por hora. Só que um valor que se aproxima, que ilustra bem todos esses que foram desenvolvidos, seria esse valor de 100. Essa é a ideia da velocidade escalar média. Mostrar para você um valor de velocidade que ilustra bem a rapidez com que o movimento se deu num intervalo de tempo muito grande. Geralmente num deslocamento maior. Legal? Como que eu calculo a velocidade escalar média, professor? Por uma razão muito simples. Velocidade escalar média é a razão, a fração, a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Galera, também é outra dúvida que aparece demais aqui. Não importa o tipo de movimento descrito, ok? O móvel pode subir, descer, acelerar, frear, não importa o movimento descrito. Pediu a velocidade escalar média, você vai fazer a razão de distância sobre tempo. Agora, quando a análise é feita para a velocidade instantânea, você já vai medir a rapidez do movimento, só que em intervalos de tempo muito pequenos. Intervalos de tempo que tendem a zero. Ou seja, você vai medir a velocidade do móvel em um instante específico. Olha a diferença, galera. Eu não estou analisando um trajeto grande, uma viagem de 150 km. Eu estou analisando a velocidade naquele instante específico. O cálculo da velocidade instantânea, se você está no ensino médio, esse cálculo é feito movimento a movimento. Dentro de cada movimento classificado na cinemática, existe uma equação específica para a velocidade instantânea. Se você estuda a nível superior, existe uma expressãozinha matemática só que determina uma razão geral para o cálculo da velocidade instantânea. A gente diz que a velocidade instantânea é o limite da função ΔS sobre ΔT quando o tempo tende a zero. Mas essa escrita e a utilização dessa expressão é mais para quando você está em nível superior, como eu disse. Portanto, independente de a gente fazer a medida para a parte média ou instantânea, a velocidade marca a rapidez do movimento. Repare, senhores, que a velocidade te indica se o movimento acontece ou não. Altos valores de velocidade significa que o móvel está andando muito rápido. Baixos valores de velocidade significa que o móvel está andando lento. Valor de velocidade zero significa que ele não desloca. E a aceleração, professor? É aí que está. Fique esperto. A aceleração é uma grandeza que tem o papel de alterar a velocidade. A aceleração altera a velocidade de um corpo. Nem todo movimento é dotado de aceleração. É perfeitamente possível o móvel deslocar-se mantendo a sua velocidade constante. Legal? Portanto, para que o movimento seja mantido, para que você mantenha um movimento, é imprescindível a presença de velocidade. Mas não necessariamente você precisa da aceleração. Do mesmo jeito que a gente faz a análise de velocidade média e de velocidade instantânea, vale a análise da aceleração escalar média e da aceleração escalar instantânea. E a ideia é a mesma. Eu analiso a aceleração escalar média num trajeto maior para um intervalo de tempo maior. Eu analiso a aceleração escalar instantânea num trajeto menor em intervalos de tempo bem específicos. A palavra bem pequenos. A palavra instantânea, galera, tem que fazer lembrar em um instante específico. Ok? Como que se calcula a velocidade média? A partir da razão ΔV sobre ΔT. E lembrando, esse delta aqui na física não significa B ao quadrado menos 4AC. Esse delta aqui para a gente é simplesmente a variação. ΔV é a diferença entre a velocidade ao fim de um determinado período e a velocidade inicial.
Já a aceleração instantânea diz respeito à razão ΔV sobre ΔT, quando o tempo tende a zero, mais uma vez, expressão usada primordialmente se você estuda em nível superior. Um abraço.